3 estratégias alimentares para melhorar a sua performance e a sua recuperação. E eu tô falando de performance ao longo do seu dia. Claro, a gente tem a nossa performance no esporte, em alguma atividade física, mas você também tem performance ao longo do seu dia. Para você trabalhar, para você executar qualquer atividade, você depende da performance do seu corpo, da energia, da disposição do seu corpo para você executar aquilo. E a recuperação, ela também é muito importante para que você tenha a performance. Sem a recuperação, não tem como você ter a performance, porque o seu corpo, ele não vai estar bem, ele não vai estar preparado para ele conseguir dar o máximo dele nessa jornada, no seu trabalho, nas suas atividades físicas ao longo do seu dia. Não tem como. As pessoas de alta performance, as pessoas de alto rendimento, que realmente fazem as coisas acontecerem ao longo do dia delas, o corpo delas trabalham ao favor delas e não contra elas. E com essas 3 estratégias alimentares, você vai sacar como que você faz para manipular tudo isso, como que você faz para hackear a sua fisiologia através do alimento. Porque você só se alimenta por 2 motivos. Um que é para nutrir o seu corpo e outro que é para gerar energia para o seu corpo. Se você tiver uma boa alimentação, estratégias alimentares que te levam a esse gerar mais energia com mais qualidade, aí sim você começa a jogar um jogo da alta performance. Não é à toa que os atletas eles seguem um modelo alimentar, uma restrição alimentar, ou se você preferir o nome, uma dieta. Porque essa alimentação é super importante para que eles tenham um bom rendimento ao longo do dia deles. E para a gente começar, vamos falar primeiro sobre os alimentos que você deve evitar. E o porquê evitar? Porque lembra que eu falei que a recuperação ela é super importante para você ter performance? Se você não tiver recuperação, você não tem performance. E recuperação, desde você ter um bom sono, você conseguir dormir bem, você conseguir repousar muito bem, para no dia seguinte você conseguir estar na sua melhor versão. E os alimentos, eles têm uma grande ligação exatamente com essa recuperação. Porque saca só, se você tiver uma alimentação onde tenha alimentos que não te fazem bem, alimentos que simplesmente roubam sua energia, que são aqueles alimentos que acabam dificultando o funcionamento do seu corpo. Esses alimentos, eles vão fazendo com que o seu corpo ele trabalhe com uma dificuldade muito maior, porque esses próprios alimentos, eles podem estar inflamando o seu corpo, eles podem estar dificultando a sua circulação sanguínea, pelo simples fato desses alimentos não serem adequados para você. E esses alimentos que você deve evitar ao máximo são os principais são esses daqui: açúcar, leite e os derivados de leite. Todos esses alimentos aqui, todos os alimentos que contêm açúcar, açúcar refinado e não a frutose, porque tem algumas pessoas que acabam confundindo o doce de uma fruta, que é a frutose, com o açúcar. Não, são coisas diferentes. O açúcar ele vem de um refino. E quando você elimina o açúcar, esse açúcar refinado da sua alimentação, você acaba inflamando menos o seu corpo, porque o açúcar é como se ele fosse um xenobiótico para o seu corpo. O seu corpo ele não sabe muito bem o que é o açúcar refinado. E esse açúcar refinado ele cai na sua corrente sanguínea muito forte. Por isso que ele é até um dos maiores causadores das doenças do século, principalmente diabetes. Não é um bom alimento para você. E os derivados de leite e o leite em geral são alimentos altamente inflamatórios para o seu corpo. Se você quer ter performance ou mesmo a recuperação, o que é a recuperação do nosso corpo? A recuperação do nosso corpo é o nosso corpo fazer uma limpa no nosso corpo, tirar toda a inflamação, tirar todos os radicais livres, fazer com que tudo dentro do nosso corpo esteja funcionando adequadamente. A nossa recuperação é como se fosse um filtro, fosse filtrar todas as impurezas que está dentro do nosso corpo. E os alimentos que vêm do leite são os derivados, queijo, o próprio leite em si, iogurte. Esses alimentos, eles são inflamatórios para o seu corpo. Não são alimentos que façam bem para o seu corpo. Eles são gostosos, são saborosos, mas se o seu foco é ter
performance e recuperação para você conseguir render mais ao longo do seu dia, você tem que focar em performance, você tem que focar em alimentos que te tragam energia e disposição, não em alimentos que te roubam energia, não alimentos que causam mal para o seu organismo, porque se você tem um alto consumo desses alimentos de derivado, a todo momento você está inflamando o seu corpo e o seu corpo ele vai ter um trabalho extra para tirar essa inflamação. Isso é como se você fizesse um esporte. Quando você faz algum esporte, o que acontece? No final do esporte, você acaba inflamando muito o seu corpo, você acaba catabolizando muito e colocando vários radicais livres para dentro do seu corpo. Isso é uma consequência do esporte, consequência de correr, de nadar, de pedalar. Qualquer esporte que você faça, isso vai acontecer. E a grande sacada para você ter a performance no esporte é você ter uma boa recuperação, um pós-treino adequado, que é um pós-treino onde você consiga eliminar todos esses radicais livres de dentro do seu corpo para que no próximo treino você consiga ter mais performance. Isso é normal, o ciclo de você ter um treinamento de performance é exatamente esse, o ciclo de você fazer algum esporte é exatamente esse. Você treina, você se machuca, você se recupera. Você treina, você se machuca e você se recupera. E a todo momento você está fazendo isso. E a partir do momento que você eliminar esses alimentos que te prejudicam, que não fazem bem para o seu corpo, o jogo começa a mudar. Porque você está otimizando esse ciclo, você está otimizando a sua recuperação. E tá bom, Guilherme, mas eu não faço nenhum esporte. Tudo bem, isso funciona para o seu dia a dia também. Se você trabalha digitando no computador ou no celular, você tem um desgaste dos seus músculos das mãos, por isso que você sente dor nos dedos quando você digita durante muito tempo. Isso é normal, como eu falei, é um desgaste, é uma inflamação. E aí o seu corpo ele regenera tudo isso. Então você ter essa estratégia, isso funciona até mesmo para o seu rendimento profissional. Ao longo do seu dia, isso vai mudar completamente. Então você deve eliminar esses alimentos, alimentos que contêm muito açúcar e alimentos provenientes do leite. E você deve consumir muito alimentos que contêm cúrcuma, espinafre em excesso. A partir do momento que você começa a consumir mais espinafre, talvez fazer um suco verde de manhã com espinafre todos os dias, o espinafre ele tem um alto poder em ajudar o seu corpo na recuperação, exatamente em conseguir ajudar o seu músculo a se recuperar depois de um dia cansativo, depois de uma grande jornada de trabalho, depois de você fazer uma atividade física que você acabou catabolizando. Igual eu falei no exemplo de você fazer um esporte, o espinafre e a cúrcuma, eles são anti-inflamatórios. O próprio nome deles já diz, anti-inflamatórios. Eles vão ajudar o seu corpo a combater aquela inflamação. Ou seja, esses alimentos, eles fazem exatamente o oposto desses alimentos. Enquanto esses alimentos aqui, eles estão prejudicando o seu corpo, dificultando com que você regenere o seu corpo e que você tenha mais performance, esses alimentos, eles estão ajudando o seu corpo a se recuperar, a ter mais performance. Esses alimentos mudam completamente o jogo. E claro, no geral, frutas. Todas as frutas, elas são cheias de fitoquímicos. Você nem precisa saber o que são esses nomes, o que é essa complexidade. Mas os fitoquímicos é como se fossem os seus anticorpos, só que das frutas. Esses fitoquímicos é quem forma a casca da fruta. Isso faça com que a fruta ela consiga se preservar às adversidades do clima. Então, esses fitoquímicos das frutas, eles são como se fossem anticorpos. E quando eles entram no seu corpo, eles fazem o mesmo trabalho. Eles combatem, eles ajudam o seu corpo a combater, a se proteger das adversidades. Os fitoquímicos são muito importantes para a nossa saúde. Você ter um bom consumo de fruta no geral, não tem uma fruta em específico. Frutas, em geral, contêm muitos fitoquímicos. E a partir do momento que você tem uma alimentação onde você está visando
dessa maneira que você vai ter performance e recuperação, você começa a jogar outro jogo. Porque isso daqui não é um pós-treino, um pré-treino, não é nada disso. Se você começar a levar esses alimentos aqui, simplesmente esse grupo de alimento e esses dois alimentos como um estilo de vida, que é consumir mais frutas ao longo do seu dia, que é talvez tomar um suco verde de espinafre todas as manhãs, temperar alguma coisa com cúrcuma ao longo do seu dia, isso muda completamente o jogo. Porque se você estiver diariamente ingerindo isso daqui, tendo os benefícios do fitoquímico, tendo os benefícios anti-inflamatórios da cúrcuma do espinafre, o jogo vai começar a mudar para você. O seu corpo ele vai estar a todo momento recebendo um bom combustível para ele conseguir combater todas essas inflamações, todos esses radicais livres. Eu sei, é muito complexo porque você não consegue ver exatamente o que está acontecendo dentro do seu corpo. Mas se você usar um pouco a sua imaginação e conseguir visualizar o seu sangue circulando, como que é o seu coração batendo, como que é o seu pulmão funcionando, o jogo começa a mudar. Porque você começa a dar atenção para eles, você começa a investir no seu corpo para você ter resultados ao longo do seu dia. Saca só, se você tiver mais energia e mais disposição, você consegue produzir mais no seu trabalho. Quem saiba, até conseguir a sua promoção, uma promoção que você sonha tanto. Você consegue ter mais energia e mais disposição para fazer uma atividade física ao longo da semana. Ou quem saiba, chegar às 6 horas da tarde com energia e disposição para dar atenção para aquela pessoa que você ama. Então saca como que você ter performance, como que você ter energia e disposição muda completamente o jogo? Isso pode trazer muitos resultados ao longo do seu dia. E eu estou falando de uma estratégia simples de ser aplicada ao longo do seu dia. Evite esses alimentos e aumenta o consumo desses alimentos aqui ao longo do seu dia e veja você mesmo os resultados que você vai ter na sua vida. As pessoas extraordinárias na sociedade, as pessoas que conseguem se destacar mais na sociedade, elas têm muita energia e muita disposição para conseguir executar aquilo que elas sonham, aquilo que elas têm vontade. Sem performance, não tem como você chegar nos seus objetivos, não tem como você correr atrás do seu sonho sem performance. Você precisa de performance. E sim, isso daqui é uma restrição alimentar, porque entenda só, hoje temos um padrão errado de alimentação. Hoje a gente fala que isso é uma restrição alimentar, mas isso daqui nunca deveria ter sido o comum, o habitual de você se alimentar. Porque esses alimentos eles foram criados pela indústria. Simplesmente há uma grande manipulação de marketing em cima desses produtos que façam com que você consuma esses produtos. Então, não é ter uma restrição alimentar, é simplesmente deixar de comer o que não te faz bem. Isso daí o jogo muda completamente. E a terceira, e não menos importante, e eu diria que a mais importante de todas, é você exagerar completamente na água. A quantidade de água que você bebe ao longo do seu dia vai influenciar drasticamente na sua performance. Se você beber pouca água ao longo do seu dia, você vai ter dor de cabeça, você não vai conseguir se desempenhar bem, você não vai ter nem bons resultados nas suas atividades físicas. Se você quiser saber mais sobre a água, eu gravei um vídeo falando exatamente todos os benefícios de você ter uma boa hidratação. Eu vou deixar o link aqui no card, caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, caso você queira ter mais informação sobre a sua hidratação. Mas, em geral, exagere na quantidade de água. E eu não estou falando exagerar em tomar 5 litros de água de uma vez, não. Eu estou falando em exagerar em quantas vezes você toma água ao longo do seu dia. Você precisa tomar muita água ao longo do seu dia, você precisa hidratar o seu corpo, seus músculos, seus órgãos, todos dependem de água. Então, se você tiver baixo consumo de água, dificilmente o seu corpo vai funcionar bem. E a partir do momento que você tiver esse conceito, essa eliminação desses alimentos que te causam mal, que são xenobióticos para o seu corpo, esses alimentos que causam inflamação no seu corpo e começa a ter um consumo maior de alimentos que não causam inflamação, mas que sim são anti-inflamatórios,
aí o jogo muda para você. Aí você começa a ter a performance e a boa recuperação, porque você está ajudando o seu corpo a se recuperar, seja de uma atividade física, seja de um dia cansativo, seja de qual for a exaustão que você tiver. Você consumindo alimentos anti-inflamatórios, o jogo começa a mudar completamente para o seu corpo. E aí o seu corpo, ele começa a trabalhar ao seu favor, ele começa a te entregar mais energia e mais disposição. É como eu sempre falo, conhecimento nenhum vale se você não aplica, se você não executa. Se você simplesmente assistir esse vídeo e não fizer nada na sua vida, tenha certeza absoluta que você jogou o seu tempo fora nesse conhecimento. Você está desperdiçando um grande conhecimento. Então, pega esse conhecimento aqui, aplica, testa e veja os resultados ao longo do seu dia. Faça o teste de 15 dias, de uma semana. Só faça essas pequenas alterações ao longo do seu dia que você vai ver como que a sua performance e a sua recuperação, o fato de você acordar de manhã mais disposto, vai mudar completamente. Eu tenho certeza absoluta que o jogo vai mudar para você se você fizer essas pequenas alterações ao longo do seu dia. E a partir daí, sim, você certamente vai alcançar todos os seus objetivos. Certamente você será uma pessoa de energia e disposição, que realmente faz as coisas acontecerem. Meu nome é Guilherme Teles e a minha missão é ajudar você a ter mais energia e mais disposição, para você realmente viver em alta performance os 7 dias da semana. Se você curte vídeos como esse, se inscreva aqui no canal, pois eu posto vídeos novos toda semana. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo fez sentido para você. Deixa seu like aqui embaixo e compartilhe essa mensagem com aquela pessoa que também queira entrar em alta performance, aquela pessoa que também esteja em busca desse jogo, de entregar melhores resultados e chegar no seu próximo nível a todo momento. Beleza? Então é isso, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.